Então a gente esquece, por exemplo, de pensar essa ideia de nação como um todo, de um bem comum, de uma virtude, né? E a gente começa agora a pensar não na nação, mas nos grupos sociais, como esse grupo vai se construir, como cada grupo político, cada grupo ideológico vai se desenvolver ao decorrer da história. E aí o Brasil em si, a ideia do povo brasileiro, se fragmenta. Minha esposa, ela tem um trabalho sobre o neoconstitucionalismo, né? As ideias neoconstitucionais, as novas ideias constitucionais, as novas ideias de constituição. E ela observou que, não só no Brasil, mas na América Latina, quase como um todo, Bolívia, Venezuela, Argentina, né? Cada vez mais o conceito de nação ele vai sendo substituído pelo conceito de etnias. É um dos reflexos, um dos sintomas dessa primeira dimensão da nossa crise política. Né? Não nos pensamos mais como brasileiros, ou até nos pensamos como brasileiros, mas só depois de nos pensarmos como membros de um determinado grupo étnico ou de gênero, né? Enfim, de algum grupo. É a perda da identidade do indivíduo, né? Exato. Como se eu não sou um brasileiro, eu sou um afro-brasileiro. Pois é. Ou sou um afro-americano, ou então eu sou um nativo do Brasil. Então meio que não tem uma característica da nação brasileira ou do brasileiro. E uma pergunta que eu tenho para o senhor acha que isso é porque desde a proclamação da República que a gente vê uma mudança em quem nós devemos nos espelhar. Então, muitas das vezes, quando a gente vai procurar nossos heróis, parece que tem poucos. Parece que, geralmente, a gente coloca até mesmo na questão do esporte, como o senhor estava falando da questão da seleção brasileira. Parece que o meu herói é o Pelé, o meu herói ele é o Ayrton Senna. Neymar. O Neymar. Não que não seja, não que não sejam pessoas que nos representaram. Mas parece que quando eu vou procurar um filósofo para me espelhar, um econômico para me espelhar, ou até mesmo para um político, quando eu estou procurando, parece que não acho. O senhor acha também que por conta disso é que demanda muito dessa crise? Sim. Há um ditado que diz o seguinte: triste da nação que precisa de heróis. Eu digo o contrário: triste da nação que não tem seus heróis. Perfeito. Né? E por quê? Porque eles representam um modelo de civilidade, um modelo de conduta a ser seguido, a ser adotado, né? Independente de suas falhas como seres humanos, porque afinal de contas são seres humanos, né? Então, quando você perde essas referências, quando você perde essa identidade com esses modelos, você acaba mergulhando num abismo da falta total, né, de identidade, a carência total, né, de um escudo moral que possa conduzi-lo, né, no dia a dia, né, de seus afazeres públicos. Um exemplo que eu posso citar aqui, por exemplo, aqui nas igrejas das Assembleias de Deus em Timon, né, eu tenho um grande símbolo a seguir. Eu acho que até alguns pastores, né, e alguns jovens, eles teriam que ter esse símbolo, e muitos até têm, né, que é exemplo do nosso pastor Evaldo, que é pastor presidente das Assembleias de Deus. O pastor Evaldo Sá é aquele que, se ele falar de algum projeto, a igreja vai lá, abraça esse projeto, né? Eu acho isso muito importante, porque é um exemplo a ser seguido, né? Como você disse, não há ninguém perfeito, não existe essa pessoa perfeita. Mas eu acho que, assim, existem pessoas que as qualidades dela superam os defeitos dela, né? O seu ato de heroísmo, o seu ato de sabedoria. E trazendo para o exemplo de nação, a gente tem o próprio José Bonifácio de Andrade Silva, né? Na cidade de Santos, que, de fato, fez grandes proezas para o Brasil, que hoje a gente não vê falar de José Bonifácio, a gente não vê falar dos nossos grandes políticos, né? Você acha que, falando dessa perda de identidade de heróis, eu estava vendo esses dias uma entrevista de um rapaz que ele sai fazendo perguntas aleatórias para as pessoas na rua, né?
E aí ele pergunta para você, quem é o brasileiro mais importante? Aí as pessoas citaram Marília Mendonça, MC Kevin, né? Não que essas pessoas não tenham notoriedade no meio social, mas eu acho muito triste para nós enquanto nação, você não concorda? Eu vejo isso, Alexandre, como um exemplo mesmo, uma expressão mesma da degradação de nosso espaço público. Sim. Sabe? Muito em função, eu creio, né, dos diversos percalços que a nossa história política recente passou, né? E aí eu falando desse percalço, nós tivemos 2 presidentes que foram impeachmentados, e impeachmentados com justiça, né? E aí eu falo agora da segunda dimensão dessa crise, né? Aproveito para falar da segunda dimensão dessa crise, que é uma dimensão que eu chamo de dimensão fictícia, ficcional. Sim. Né? Por que ficcional? Porque entre certos setores situados mais à esquerda do espectro político, sei que as expressões esquerda e direita estão desatualizadas e até intoxicadas um pouco pelo debate recente, né? Mas é inevitável usar nesse sentido para identificar o autor do pensamento, os autores do pensamento, né? Recentemente, por exemplo, nós tivemos a ascensão de uma nova corrente de direita no Brasil, né? E alguns veem isso como sintoma da crise da democracia brasileira. Eu já vejo o contrário. Eu acho que a existência de 2 espectros políticos consolidados, né, eles fortalecem a nossa democracia, né, porque estimula o debate, né, estimula a apresentação de projetos distintos de desenvolvimento nacional, de crescimento nacional, né, de evolução política e social do país, né? Entretanto, para alguns, essa dita polarização, né, e de fato existe uma polarização, né, mas a polarização não é de nada, né, não é nem um pouco malquista, pelo contrário, é bem-vinda, porque se há polarização é porque há o debate, né? Se há polarização é porque há disputa entre projetos, né? Mas esse debate da polarização, ele ganhou força com o surgimento, claro, como eu disse, de uma nova direita, né? de novos setores de direita, mas também em função do impeachment sofrido pela ex-presidente Dilma Rousseff.